Você vai perceber na sua vida que as digníssimas empreendem uma série de estratégias comportamentais e uma série de defesas e estratégias psíquicas para justificar e defender a prática de coisas que no fundo elas sabem ser erradas e se eximir de toda a culpa. Elas passam grande parte do tempo delas procurando justificativas, e normalmente elas conseguem, porque como as digníssimas elas são mais hábeis na verbalização de palavras do que os homens, elas conseguem facilmente enganar os homens e convencê-los de que elas são simplesmente inocentes. Mas esse vídeo aqui é muito emblemático para nós estudarmos uma dessas estratégias que nós chamamos de deslocamento em psicanálise. Vamos assistir esse vídeo. E no final, vocês vão até chegar a parte que eu quero de deslocamento e a gente vai poder apreciar e conversar um pouco mais sobre essa questão e mais outras que ela apresenta aqui no vídeo. A realidade nessa sociedade é que quanto mais pessoas você se relacionou fisicamente sendo mulher, menos valor você tem. Mas isso é mais pra mulher hétero. Por quê? Na visão dos homens, parece muito, né, que é um ódio às mulheres. Sempre falando mal de mulher, atacando mulher se ficou com muito homem, ela é menos, ela perde o valor. Mas o que tá por trás disso não é ódio à mulher, é ódio a homens. Os homens com ódio de si mesmos, com raiva e nojo de si mesmos. Porque se uma mulher não se relaciona com homens fisicamente, espera ou decide melhor porque ela sabe que tá fubangado aí o mercado, ela é vista como o quê? Mais valorosa, porque ela não está se relacionando com homens. Agora, quando a mulher se relaciona com homens, ela perde valor para eles. Ou seja, homem é associado a impureza, sujeira, coisa menos pesada, ruim. A mulher é vista com, ou se relacionou com, ela tá melhor. E quanto mais mulheres os homens se relacionam, maior é o valor deles. Pô, mulheres são valorosas e o homem, se purifica, se valoriza. Basicamente, o que ela está argumentando aqui é o seguinte: as digníssimas que se relacionam com vários homens perdem valor. E isso significaria, segundo o que ela está dizendo, na óptica masculina, porque essas digníssimas perderam valor por terem se relacionado com homens. Logo, o contato com homens seria algo impuro, pesado, que faria as digníssimas perder valor. Isso aqui é o que nós chamamos de deslocamento. O que é o deslocamento? É a atribuição de causas, motivos, razões morais erradas de um objeto para outro como uma forma de preservar esse objeto original. O que ela está tentando dizer aqui é que não é o ato da digníssima de se relacionar com um monte de homem que é o problema. Não é o ato dela, que parte dela. O problema não está com ela. O problema está com os homens que, de alguma forma, estariam contaminando ela. A questão que ela não consegue entender é que a digníssima não perde o valor porque ela seria, de alguma forma, contaminada por algo ruim da parte dos homens. Não. Ela perde o valor porque ela entregou aos homens determinados valores morais de preservação da sua virtude que não deveriam ser entregues a homem nenhum. O problema não é o que os homens estão fazendo com ela, mas o que ela quer fazer com ela mesma, e ela usa os homens para alcançar tal coisa. É a busca do prazer hedônico que tira o valor da digníssima por uma série de questões dela com ela mesma. Por exemplo, o contato com vários homens destrói o emocional de uma digníssima irremediavelmente. De tal forma que essa digníssima para de funcionar dentro das aspirações normais de um casamento, de um relacionamento comprometido. Elas se traumatizam, elas simplesmente não são feitas para isso. Tanto é que homens e digníssimas têm arrependimentos de intimidade totalmente diferentes. O homem, ele se arrepende das oportunidades que ele deixa passar para ter intimidade sem compromisso. As digníssimas se arrependem por se jogar em situações de intimidade sem compromisso, porque isso afeta o psicológico dela. Ela não está sendo contaminada com algo do homem, mas é o próprio emocional dela que não suporta as escolhas de se entregar para qualquer homem da sua vida. É a própria estrutura psíquica feminina que se fragmenta por se entregar para vários homens consecutivamente. Nós já estudamos que as digníssimas têm muito mais neurônios espelhos. Isso faz com que ela assuma grande parte da personalidade do homem que ela se relaciona. Isso as ajuda, em um primeiro momento,
a se tornarem auxiliadoras de um homem muito mais eficientes e muito melhores, porque ela se identifica com a vida de um homem, com a busca desse homem, e ela adapta todos os seus desejos e os seus sonhos para se encaixar na vida desse homem. Quando uma digníssima passa por vários homens em sua vida, ela vai carregar uma parte de cada um deles. Seria uma coisa boa se ela tivesse ficado com um deles, essa identificação. Mas como ela passou por vários, a psique dela se fragmenta em várias partes, e ela vai perceber que conforme ela se entrega para vários homens no decorrer da vida, menos ela sabe quem ela é, menos a identidade está formada, porque ela vai acabar carregando consigo as impressões que o corpo dela formou para se adaptar a cada um desses homens. E as adaptações referentes a um homem tendem a ser desadaptações para outro homem. E ela vai carregar essas desadaptações para cada relacionamento conseguinte, que nós chamamos isso de monogamia em série. São entrar e sair em um curto prazo de tempo de vários relacionamentos únicos. Ela vai carregar essas desadaptações para cada um desses relacionamentos e vai impedir que ela simplesmente consiga funcionar bem dentro dessa perspectiva de um relacionamento. Então, mais uma vez, ela não está se contaminando com algo ruim do homem. Na verdade, é a psique dela que está se fragmentando ao ela se dar para todos os homens que ela quer. Ela não está sendo contaminada com algo externo. É aquilo que é interno que está sendo fragmentado e entregue para vários, por vontade dela. Existe um fenômeno que nós chamamos de efeito Batman. Não é Batman, não é o super-herói, é Batman. O efeito Batman nos explica que não existe biologicamente nenhuma vantagem em uma digníssima se entregar para vários homens, principalmente porque ela só consegue ficar grávida de uma vez de cada homem. Não existe nenhum tipo de vantagem nisso. O Batman, ele até estabelece um exemplo clássico que eu sempre trago aqui. Uma sociedade, um grupo social de um homem com 20 digníssimas tende a sobreviver, porque esse homem pode engravidar essas 20 digníssimas e eles continuam sendo aptos a perpetuar a espécie. O contrário disso não daria certo. Um grupo de 20 homens com uma digníssima está condenado à destruição, porque, como eu disse anteriormente, você só pode engravidar de um homem de cada vez. Então não existe nenhum tipo de vantagem na promiscuidade das digníssimas. É por isso que as próprias digníssimas são aquelas que mais condenam severamente a promiscuidade das digníssimas. Não são os homens que mais falam sobre isso. São as próprias digníssimas que mais condenam a promiscuidade uma das outras, ao ponto, por exemplo, que sempre que você tiver, isso aqui é um sinal de alerta muito importante. Sempre que você tiver uma digníssima relatando o seguinte: eu não consigo fazer amizade, as outras digníssimas não gostam de mim, eu não sei o que acontece, eu não consigo fazer amizade com elas. Tenho uma certeza, 99% de chance dela ser extremamente promíscua. Por quê? As digníssimas, ao perceberem que no grupo delas, uma delas tem um comportamento extremamente promíscuo, elas naturalmente afastam essa do grupo. Por quê? Para que essa não prejudique os relacionamentos que essas outras têm com seus namorados e seus maridos. Elas praticam a exclusão social como uma forma de proteger suas próprias relações. Então isso que ela está dizendo aqui, não são os homens que falam mal, simplesmente é mentira. Covardia, mais uma vez, de uma mente doentia como a dela. Quem mais critica o comportamento promíscuo das digníssimas são os próprios digníssimos. Da mesma forma que são as digníssimas que mais valorizam o comportamento promíscuo masculino. As digníssimas, elas não aceitam um homem com pouca experiência de intimidade, porque ao olhar dela isso significa que é um homem sem valor. Entenda. Para que uma digníssima perceba e entenda que um cara tem muito valor, ela para um relacionamento e se relacione com ele, ela precisa fazer uma série de verificações que demandam tempo e muito esforço. Ela tem que saber quem é esse cara, o passado dele, como foi nos outros relacionamentos, como é a família, os amigos, o contexto social, o status que ele tem, hierárquico na sociedade, o futuro que esse cara tem, o emprego dele, a personalidade dele, são muitas variáveis. E o que elas fazem então? Para ganhar tempo, elas tendem a desenvolver interesse em um homem que já tenha tido várias digníssimas em sua vida. Porque na visão dela, um homem com um longo histórico de várias digníssimas do passado e várias querendo atualmente, significa que todas elas já teriam feito essas análises todas.
Então isso ajuda ela a pular um passo muito grande de ganhar tempo, assim. Então existe a tendência das digníssimas se sentirem atraídas por aquele homem que já pegou várias, e até pegou as amigas dela. Da mesma forma que as digníssimas ignoram e rejeitam um homem que não tem passado com várias digníssimas e não tem nenhuma dando em cima dele. Então são as próprias digníssimas que valorizam demasiadamente essa ideia de um homem ter passado seu membro em todas elas, passado rodo. Mas vamos continuar assistindo mais umas bobagens que ela tá falando aqui. Ao estar com mulheres. Quê? Porque mulher comparado com homem não está no mesmo nível. Quanto mais homens a mulher se relaciona, menos valorosa. Não, tô repetindo pra você entender, é isso mesmo, cara. Os homens, na verdade, têm nojo de si mesmos, ódio a si mesmos. Tipo, você, mulher, tá se relacionando com esses homens aí? Os homens tudo sujo, tudo nada a ver, tudo impuro. Então quer dizer que você tá se sujando. Mais uma vez, não é que os homens são impuros, é que ela está emocionalmente fragmentada. Ela perde toda a sua pureza, a sua essência, a sua capacidade de funcionar dentro de um relacionamento. O problema não é que os homens estão contaminando com algo de externo, mas é o interno dela que se fragmenta pelas atitudes mesmo que ela mesma tem. Isso aconteceria também, por exemplo, se ela tivesse se relacionado em intimidade com várias outras digníssimas. Ela continuaria extremamente fragmentada. Esse é o problema. Ficando com eles? Ai, não quero. Não quero uma mulher aqui se sujou com outros homens. E isso é pra mulher que é vista com homens, se relaciona com homens, lida muito com homens. Ela é menos. Por quê? Porque homem é menos. Até na visão deles. Na própria visão deles, eles são menos. E eles se juntam e se unem. E com todas essas táticas que foram utilizadas em toda a história da sociedade. Violência, manipulação, confiscar bens. Porque, por exemplo, um recorte histórico, época do caça às bruxas, não era caça às bruxas de tipo Harry Potter, sabe? Mulheres que são feiticeiras e magas. Não. Eram mulheres que tinham propriedade, money, money. E as pessoas queriam o quê? A propriedade delas. Você tirou esse conceito do buraco abissal que significa as suas partes. Você tirou, meu Deus do céu, você tirou isso desse fundo negro infinito que você tem aí. Não é possível. Simplesmente não faz o menor sentido essa argumentação. Não temos nenhum tipo de fonte primária que confirme isso. É mais uma mentira de uma mente extremamente problemática pela ideologia mimimista. Meu Deus do céu, cara. Tanto é que ai, meu Deus. A Inquisição estabeleceu alguns dos primeiros tribunais históricos para julgar as pessoas. A Inquisição não foi isso. O problema é que as pessoas falam assim, não, é a Idade das Trevas. Então, meu Deus, a Idade das Trevas, é tudo muito ruim, é tudo muito mal. Não. Se chama Idade das Trevas porque você tem relativamente poucos registros históricos comparado aos outros momentos históricos que nós temos. Só isso. Olha, simplesmente não faz sentido essa argumentação que você está apresentando. É mentira. Porque como assim tem mulher que faz dinheiro sozinha, herbalista e sei lá o quê, e herdou o dinheiro da família, herdou do marido, e ela tá de boa vivendo a vida? Tanto, por exemplo, nos povos como os judeus, você tem ali já direito de herança das próprias digníssimas. Isso muito antes. As digníssimas tinham direito de... Você tem no livros da Bíblia que eles são os primeiros códigos civis escritos. E lá você tem o direito de viúva, direito de herança para as digníssimas, direito sobre propriedade para as digníssimas. Isso simplesmente é mentira, isso dentro de uma cultura extremamente patriarcal. Tentar argumentar de que não, os homens eles não queriam, os homens são malvadões, eles não queriam que elas tivessem propriedade. Isso é simplesmente falso da sua parte. Que mentira descarada. Não. Vamos chamar elas de bruxas, de que elas estão aliadas com quem, ó? E vão ficar com a propriedade delas pra gente. E era o que acontecia.
Se uma família chegasse e visse uma mulher sozinha, da propriedade lá dela e os bens dela e tudo mais, e falasse, aquela ali é bruxa, hein? Eles nem contestavam. Eles pegavam a mulher e faziam o que eles faziam, e quem fez a denúncia ficava com os bens e as propriedades dela. Entende? Casamento muito bonitinho, né? O que pintaram pra gente a respeito disso. E é desde a infância. Que desde a infância colocam em propaganda, em desenhos, em tudo relacionado a meninas, que o ideal de uma mulher de valor e o mais máximo que pode acontecer com mulher é ela ser encontrada por um homem, ser salva. E é assim que ela vai ser feliz e satisfeita como mulher. Mas esse é um próprio desejo das digníssimas. Nós sabemos hoje que elas têm um desejo muito grande. Nós temos alguns nomes científicos para isso. Elas têm um desejo muito grande de serem salvas da vida horrível que elas têm. Nós chamamos isso, em psicanálise, de síndrome da Cinderela. As digníssimas, elas tendem a uma inação, esperando que alguém tire ela da vida horrível que ela construiu para si mesma. E os homens têm a tendência, por pura bondade, de cuidar dessas digníssimas que se colocam nas piores situações possíveis e não são capazes de fazer nada para se livrar dessa situação que elas se encontram. E, por outro lado, você falou que os homens tomavam as propriedades. Hoje em dia, são as digníssimas que tomam as propriedades do homem. Basta que uma digníssima, por exemplo, diga uma foto, diga que tem um relacionamento, uma relação estável com o cara para ter direito à herança desse cara, aos bens desse cara. Existe sim hoje uma tentativa de usurpar os bens que vocês empreendem sobre os homens, porque a maioria de vocês é parasita. Mulher sozinha, sem filhos, nunca terá a satisfação completa de ser mulher. Por que eles fazem isso? Porque por grande parte da história e até agora é isso, mesmo as mulheres tendo crescido muito, mesmo em pouco tempo, a grande parte de tudo é dominada por homens. Entenda o seguinte: ser construído por homens e dominados por homens não significa que tudo isso é feito para o proveito próprio masculino. Grande parte das instituições que foram criadas por homens e são dominadas por homens, elas têm como função principal abençoar a vida das digníssimas. Toda a sociedade gira em volta disso. E sempre foi assim. Por exemplo, quando os pais fundadores eles foram para os Estados Unidos, muitos deles iam sozinhos. E chegando lá, eles estabeleciam o seu acampamento, pacificavam o lugar com guerras absurdas, muitos perdiam a vida. E é só a partir desse momento que eles chamavam suas esposas. Porque sempre houve o desejo masculino de proteção ao feminino. Sempre foi assim. Nós tendemos, por causa do efeito halo, por exemplo, a definir que as digníssimas, apenas por serem digníssimas, têm características muito superiores e benéficas do que os homens. Você simplesmente está mentindo mais uma vez. Então, pô, é lógico isso, tá? Pensa comigo. Só me ouve, não pensa comigo. Se eu sou a pessoa que tem mais poder, mais dinheiro, mais propriedade, e eu quero manter isso, eu gosto de poder, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer propaganda igual a amiga invejosa, que fica, não gosto daquela ali, então eu vou ficar falando pros outros que ela fez isso, que ela é assim, que ela não sei o quê, só coisa negativa, pros outros acharem que é isso mesmo. E aí, se o outro tem algum gatilho com relação a isso, aí é pior, porque fomenta o fogo do ódio, da discórdia e já tá feito, né, o drama. A mesma coisa acontece e aconteceu na história, com os homens em poder querendo dominar as mulheres e não querendo que elas descobrissem que são poderosas não conseguirem. Você acabou de falar que são as digníssimas que fazem isso até mesmo entre vocês. Você acabou de admitir isso, que vocês fazem fofocas e intrigas e maledicência para conseguir o que vocês querem. Os estudos hoje comprovam, por exemplo, que apesar que o homem tem o domínio público, o domínio do lar, que é muito mais importante porque ele influencia o domínio público, é exercido pelas digníssimas. Por exemplo, eu já vendi consórcio de carro. Quando vi o homem sozinho, era muito tranquilo. Mas quando vi o homem com a esposa, meu irmão, eu tinha que convencer a esposa de que era bom comprar um carro e explicar para ela por quê. O carro já estava decidido. Ela que era o problema. As digníssimas hoje, até aquelas que não trabalham, elas têm a prioridade, a primazia na decisão de como o orçamento que o homem, o salário que o homem ganha, vai ser gasto. Elas detêm o controle doméstico hoje.
não são os homens. E o controle doméstico influencia o controle da vida pública. Então o que você está falando é simplesmente mentira. São vocês que fazem isso e você mesmo admitiu. Manter esse poder e não se unir. Por quê? Discórdia jogada. Ah, mulher assim. Ah, não, o problema com você não é você, é porque tem uma outra mulher que é melhor. Olha o que aquela outra mulher fez. Que ela sempre jogando discórdia em cima de mulheres contra mulheres. Pra dividir, afastar, pra gente ficar com menos poder. Ah, não aguento mais. Tá bom. Mas pra vocês verem como as digníssimas elas são manipuladoras por essência. E como isso é um problema. Como elas fazem de tudo para justificar todos os seus erros. Sempre tentando se eximir da culpa. Esse é um dos piores problemas que nós enfrentamos na sociedade contemporânea.